Sejam bem-vindos a este especial Moz Grow, por ocasião da realização da terceira edição do Moz Grow. Hoje vou ter como convidado uma pessoa com um percurso muito longo neste setor da agricultura, chama-se Hélder Moteia, foi vice-ministro da Agricultura e Pesca de 98 a 2000, foi ministro da Agricultura e Desenvolvimento Rural de 2000 a 2004. Antes disso, foi deputado da Assembleia da República e, nessa qualidade, presidiu a Comissão da Agricultura e Desenvolvimento Rural e Administração Pública ao nível da Assembleia da República. Depois, mais tarde, ingressou nas Nações Unidas para ser o representante da FAO, que é a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura, sucessivamente na Nigéria, no Brasil, em Portugal e agora desempenha as funções de coordenador subregional da FAO para a África Central. Bem-vindo então aqui a esta entrevista, Dr. Hélder Moteia. Obrigado então por esta oportunidade. São quase 16 anos fora, não é? É verdade, são quase 16 anos fora. Sempre a trabalhar no setor da agricultura? Sempre a trabalhar no setor agroalimentar. Como é que tem sido esta experiência, a título pessoal? Bom, antes de mais, antes de prosseguirmos, cumprimentar a todos e dizer que tem sido uma experiência muito positiva, no sentido que a gente aprende todos os dias e também temos o privilégio de contribuir, de fazer coisas muito concretas para a erradicação da fome no mundo. Esta vivência permitiu-lhe ter uma fotografia daquilo que se faz. Trabalhou, nomeadamente, na América Latina, trabalhou na Europa, agora em África. Ter uma visão daquilo que acontece neste setor, nas diferentes latitudes. Uma forma resumida, para começar esta entrevista, qual é a grande lição que tira daquilo que tem estado a viver? Sim, é verdade. Como bem disse, eu comecei a trabalhar no Sistema das Nações Unidas na Nigéria e fiquei 5 anos na Nigéria. Depois no Brasil, que foi outra experiência também muito rica. E depois para Portugal e cobria também a CPLP, 4 anos. E agora estou na África Central como coordenador da FAO nessa sub-região. E é uma experiência que me ensinou muito, e particularmente aquilo que é essencial e que deve ser feito no setor agroalimentar para que possamos progredir. Depois de ter tido a experiência do nosso país, aprendi muito dessas realidades e a lição é que há coisas que podemos fazer que podem fazer a diferença. Nomeadamente? Por exemplo, é importante que nós possamos ter políticas apropriadas para o desenvolvimento do setor. Isso chama a atenção para a responsabilidade do Estado. Eu não digo governo apenas, Estado. Porque há muitas políticas que não são apenas políticas setoriais para o setor agroalimentar, mas políticas de um modo global, porque a agricultura funciona dentro de uma economia. Então, é importante que tenhamos políticas concretas para áreas do desenvolvimento, são várias. Mas as lições mais específicas dentro do setor é que é preciso que trabalhemos primeiro para o acesso aos recursos naturais, e falo aqui da terra e da água, essencialmente, que tenhamos políticas de acesso à terra para os produtores. Quem queira produzir possa ter acesso à terra de forma muito simples. E também acesso à água. A água é fundamental. Sabemos que a água que a humanidade utiliza, 70% é dedicado à agricultura. A agricultura, digamos, produção agrícola em tanto que tal, mas também pecuária e aquacultura. O segundo é o acesso à tecnologia. É fundamental. Para que possamos competir nos mercados globais e mesmo nos mercados locais, é preciso a utilização de tecnologias mais adequadas. Isso quer dizer que investimentos na pesquisa e investimentos também na transmissão dessas tecnologias, incluindo a digitalização, porque a agricultura do futuro é digitalizada. Terceiro, acesso aos mercados. É fundamental que o produtor possa vender o que produz, possa vender os seus excedentes, que os operadores do setor agrário possam ter essa capacidade de ingressar no mercado através da sua produção. O acesso ao mercado tem muitas particularidades, não sei se teremos tempo para detalhá-las todas, mas é possível nós entrarmos. O acesso ao mercado tem não apenas o controle de qualidade, mas tem estradas, tem a transformação,
tem toda uma cadeia de valores que é preciso tomar em consideração. E o quarto, que é fundamental, é o acesso aos pacotes financeiros. E falo aqui particularmente do crédito agrícola e também do seguro agrícola. Nós preconizamos que o agricultor deve investir em novas tecnologias, sementes de qualidade, infraestruturas. E onde é que ele vai buscar o dinheiro? A forma mais simples e mais sustentável é através do crédito. E esse crédito é fundamental para que ele possa crescer e investir. Mas também é preciso garantir segurança. Portanto, o seguro é fundamental e é uma área que em Moçambique não temos bem desenvolvido, que pode ajudar a garantir o acesso ao crédito para os produtores. Portanto, estes 4 pilares são fundamentais para que possamos fazer avançar o setor agroalimentar. Vamos falar de cada um deles com detalhe. Vamos começar da terra. Há, neste momento, uma reforma legal, e até em termos de política, na questão da terra aqui em Moçambique, depois da última que tinha acontecido já nos anos 90, e penso que quando foi ministro já encontrou este processo legislativo atual em vigor. O que é que acha que são os grandes desafios desta reforma de política e a nível legal na questão da terra, num país como o nosso? O mais importante é que o recurso terra ela possa servir à economia. Primeiro, que o agricultor, o operador dos sistemas agroalimentares, possa ter um acesso à terra que possa, ao mesmo tempo, ser garantida. E, fundamentalmente, em alguns países, por exemplo, a terra é utilizada como colateral para a obtenção do crédito. A nossa política, nós enveredamos por um caminho um pouco diferente. Eu fui protagonista, não apenas no Parlamento, mas também como Ministro da Agricultura, na operacionalização da nossa Lei de Terras. E há receios relativamente à colateralização da terra aqui neste país? É verdade. Há todo um debate em relação a quais são as etapas que temos que cumprir para que a terra possa cumprir o seu papel. E essa política é fundamental. O debate foi aberto. É importante que todos os atores possam ser consultados. É importante que o que resultar como reforma seja o resultado dos operadores, dos atores. E os atores, falo não apenas dos produtores, mas as outros atores. Atores no campo do desenvolvimento rural, atores no campo do crédito e também parceiros internacionais e o setor privado, que é fundamental para orientarmos a agricultura para os mercados modernos. O que eu queria, em particular, dos países onde já passou, as experiências de reforma de políticas legislativas no tocante à terra, quais aquelas que acho que pode partilhar e que foram importantes para impulsionar este setor? Entre os países em que eu já trabalhei... Estando conscientes da realidade, obviamente, objetiva, mas pelo menos como partilha de experiência para percebermos aqui em Moçambique. Sim. Entre os países em que eu já trabalhei, o país que tem um sistema de gestão de terras mais eficiente e mais eficaz é o Brasil. Lá temos uma intervenção do Estado que é musculada. Portanto, temos o Estado a nível central, mas também a nível estadual, que são muito ativos. E temos um sistema de pesquisa que é fundamental, através da Embrapa, mas também temos a Emater e a Embrater, que são empresas de extensão agrícola. Então, todo o sistema... Todas elas do Estado? Essas são do Estado. Essas são do Estado. Algumas delas, por exemplo, a Embrapa é do Estado Central, mas a Emater e a Embrater pertencem, em alguns casos, do ponto de vista de gestão, a governos centralizados. Portanto, existem a Emater Minas Gerais, a Emater para cada Estado e para cada... É setor público para todos os efeitos? Sim, é o setor público. É uma intervenção do setor público. E são eles que implementam programas como, por exemplo, o PAA, que é o Programa de Aquisição de Produtos Agrícolas, que é fundamental para estabilizar o setor empresarial dos sistemas agroalimentares no Brasil. Portanto, como sabe, no Brasil, o Estado adquire 30% da produção do setor produtivo no Brasil para garantir a estabilidade dos mercados.
Portanto, em termos de preços... E isso tem a ver também, a base de tudo é a política de terras. Portanto, havendo política de terras, facilita o acesso ao crédito, facilita a gestão de todo um património dos recursos naturais que sustenta a agricultura e também sustentam a vida no planeta. Falemos da questão da tecnologia. Como induzir a tecnologia numa realidade como a nossa? Pode também partilhar connosco experiências que achou gratificantes da utilização da tecnologia no setor agrícola. A tecnologia, como eu referi, é um dos pilares fundamentais. Mas antes de tudo, antes de avançarmos para uma estratégia para a disponibilização de tecnologia, é preciso que haja uma agenda. Há tanta coisa a fazer, se não priorizarmos, corremos o risco de nos perdermos. Portanto, primeiro é preciso priorizar. Quais são as prioridades a nível nacional que devem ser atacadas do ponto de vista de tecnologia? E em função disso, é preciso mandatar os órgãos, os organismos, as instituições que cuidam de tecnologia. Aqui em Moçambique nós temos IAM, mas também temos algumas universidades que podem ser utilizadas. No Brasil, as universidades participam muito da pesquisa, da investigação agrária. E depois de produzir essas tecnologias, temos que ter um sistema de extensão que transmita esse conhecimento, que partilha esse conhecimento de forma organizada e sistematizada com os produtores, os atores nos seus diferentes níveis. E é fundamental que tenhamos essa cadeia bem estabelecida. O inquérito agrário que foi feito recentemente, cujos dados foram publicados há dias e de forma, portanto, vão ser publicados de forma exaustiva esta semana, indicava que apenas 6,9% dos agregados familiares agrícolas têm acesso a extensionistas no nosso país. Que modelos é que considera adequados para fazer chegar o conhecimento às famílias face a estas limitações que nós temos neste país? Eu penso que é fundamental que um país como Moçambique tenha um serviço de extensão sólido, que é fundamental. Entre os modelos, para mim, um modelo que melhor funcionaria no nosso contexto é um modelo em que se estabeleceria uma parceria com os diferentes atores. Em Moçambique, por exemplo, nós temos atores do setor público, portanto, o Estado, que tem os seus extensionistas, mas também temos o setor privado, as ONGs e os parceiros internacionais, que por vezes também utilizam extensionistas. É importante que nós possamos integrar todos esses atores extensionistas dentro de um sistema. Portanto, tenhamos extensionistas ajuramentados, que o extensionista que opera no setor privado faça parte de um mesmo sistema e que essas mensagens sejam recicladas anualmente, porque o extensionista também corre o risco de ficar obsoleto, do ponto de vista do seu conhecimento. A tecnologia é uma coisa evolutiva e avança. Então, todos os extensionistas, quer trabalhem no Estado, quer trabalhem no setor privado, ou em ONGs, ou parceiros internacionais, devem fazer parte de um sistema que garante não apenas formação, mas também uma carteira profissional. Um extensionista teria uma responsabilidade e seria ajuramentado para servir o Estado, para servir o povo e ajudar a ser parceiro do conhecimento. Portanto, um extensionista deve ser um facilitador a nível do terreno, não alguém que vem impor conhecimento. E nós temos muitas experiências, por exemplo, a nível da FAO, temos um modelo que é a Escola do Campo do Agricultor, que é um modelo que permite que o extensionista ajude o agricultor a compreender a sua própria natureza, a comunicar-se com as plantas que ele cultiva, a comunicar-se com a terra, com o solo, com o clima e aprender lições e apropriar-se melhor dessas lições. Quando o extensionista vem impor conhecimento, o agricultor fica desconfiado. Então, é importante basear-se no conhecimento do agricultor para ajudá-lo a compreender a sua natureza, a compreender o seu trabalho e fazer avançar a sua agenda. Vamos falar sobre acesso aos mercados, outra dimensão que levantou aqui. Em Moçambique vivemos muitas vezes contradições insanáveis, às vezes algumas delas, em que se diz aos produtores para produzir e quando produzem depois não têm como escoar a sua produção. Isto continua a acontecer até hoje, ainda há dias vi numa comunidade tomate em grandes quantidades que estava a apodrecer porque não estava a ter acesso aos mercados.
Que tipo de modelo é que acha que temos que adotar? O mais importante é que haja políticas. Eu referi que, com políticas claras, fica claro. Portanto, quem vai produzir saiba exatamente quais são as condições em que vai trabalhar e quais são os riscos que corre. E então, é importante, no momento que nós mobilizamos os produtores para determinada produção, que saibamos que as políticas vão garantir que alguém vai adquiri-la. No Brasil, por exemplo, a experiência é que o Estado adquire 30%. Os 70% são da responsabilidade do produtor, porque o produtor é que corre o seu risco. Mas, no mínimo, 30% é garantido pelo Estado para estabilizar os preços e estabilizar os mercados. Portanto, é importante que as políticas, não apenas do setor produtivo, mas também do setor do comércio, permitam que possamos garantir a redução das perdas e o desânimo dos produtores. Aqui em Moçambique está em curso uma iniciativa do Governo, que já é um programa nacional, que é o Sustenta, que visa a integração das famílias dos agricultores, portanto, do setor familiar, na cadeia de valor, portanto, permitindo que tenham acesso à tecnologia, a financiamentos e aos mercados, já que estamos a falar sobre esta questão. Daquilo que vivenciou no mundo, por exemplo, no caso particular em África, existe alguma experiência de integração plena dos agricultores do setor familiar nesta cadeia de valor toda ela? É possível. O Sustenta é um programa novo, eu não conheço todos os detalhes, mas encorajo, eu creio que não fazer nada é pior do que tomar uma iniciativa. Então, é uma iniciativa nova, vamos ver o que ela vai produzir, mas o mais importante é que o Estado cumpra o seu papel. E o papel do Estado não é entrar diretamente no campo da produção como ator principal na produção ou na disponibilização de crédito. É importante o crédito, por exemplo, ele é disponibilizado pela banca. É preciso capacitar a banca para disponibilizar o crédito. Quando o Estado procura ele mesmo ser o principal provedor do crédito agrário, aí entra na lama. É importante que todos esses atores estejam enquadrados. A experiência, por exemplo, do Brasil é uma experiência muito positiva. É possível criar mecanismos para que possamos garantir que o setor produtivo seja reforçado. E eu falei do programa de aquisição de alimentos, que reforça, mas também, através da Emater, da Embrater, os equipamentos, disponibilidade de equipamentos e do crédito são garantidos para todos os produtores. Falamos da questão do crédito. Os dados deste inquérito, que eu me referi há pouco, inquérito agrário integrado, mostram que apenas 0,6% dos agregados agrícolas familiares têm acesso ao crédito no setor agrícola. Sendo crucial para o fomento do setor e garantia de aumento de renda das famílias, que opções de financiamento? Falou há pouco tempo que o Estado não deve dar dinheiro, tem de ser a banca. Na nossa realidade, o que se diz é que as taxas de juros são altíssimas e o setor da agricultura é de elevado risco. E, portanto, não é atrativo para a banca. E que tipo de modelos é que aconselha? Sim. O Estado tem que ter uma intervenção muito cirúrgica. Há momentos de crise em que o Estado pode entrar diretamente atribuindo, mas não é sustentável a longo prazo. E é preciso que haja um debate muito profundo sobre como viabilizar o mercado de crédito para o setor agrário em Moçambique. Porque o setor, a agricultura funciona dentro da economia. Para uma boa agricultura é preciso que a economia seja saudável. E todos são atores. O setor bancário, os bancos, são atores, tal como os produtores. E eles são provedores do crédito. Então, é preciso que haja parcerias com esse setor para que eles sejam capacitados e o ambiente institucional seja favorável. Porque eles não vão arriscar se o ambiente institucional não for favorável. Porque no setor do crédito nós temos 3 fatores que são fundamentais para que ele funcione. O primeiro são as garantias reais, já falamos disso. É importante que tenhamos mecanismos para que haja garantias reais. Como é que a banca tem esta salvaguarda para garantias reais? O segundo tem a ver com os custos de transação.
Para que a banca possa atribuir crédito a um produtor, é preciso conhecer esse produtor, é preciso visitar o seu campo, saber como é que ele funciona, se o que ele vai produzir tem rentabilidade ou não. Isto é um custo que a banca tem que... Se os produtores estiverem organizados, é possível fornecer essa informação à banca. Por exemplo, eu vejo aqui o papel dos fundos, Fundo de Desenvolvimento Agrário, Fundo de Desenvolvimento Sustentável, para fornecer essa informação à banca. Este agricultor é confiável, nós estudamos a sua situação. O terceiro tem a ver com aquilo que nós dissemos, que é a gestão dos riscos. Como é que se faz o seguro agrícola? Porque nós estamos num país que é muito propenso a crises, a calamidades naturais. Já tivemos o Idai, já tivemos o Kenneth, já tivemos o Guambe, todos esses. Então, é preciso saber, quando isso acontece, quem assume os riscos. Então, isto tem a ver também com políticas. Tem que haver políticas que garantam que a banca, porque a banca não vai entrar para perder dinheiro. Eles estão lá também para rentabilizar os recursos que têm e é fundamental que haja políticas para garantir que isso funcione. O Sustenta tem apostado de um modelo diferente daquele que está aqui a colocar, que tem sido o Estado a mobilizar financiamentos junto dos parceiros e financiar os agricultores nesta altura. É isto que diz, portanto, que não é sustentável a prazo? Sim, a longo prazo, numa situação de crise, como a situação se apresenta... De alavancar o setor. É possível para alavancar o setor, entrar com intervenções bem cirúrgicas, mas depois interessar a banca para esse setor. Ou então, há países como, por exemplo, a África do Sul, que criou uma banca especializada. E essa banca funciona também como facilitador e coordena com outros bancos. Portanto, utiliza também a outra banca. Na África do Sul chama-se Land Bank. Então, é importante que isso possa ser implementado. No Bangladesh, que é outra experiência positiva, utilizam-se as cooperativas como garantia. Portanto, é o capital social que funciona como garantia. Portanto, há muitos mecanismos que podem ser utilizados para garantir que a banca esteja mais confortável e que seja possível garantir um ambiente de crédito. Cada país tem que fazer a sua opção, através das políticas que lhe convém. Alguns países, têm advogado um modelo de banca de desenvolvimento. Por exemplo, a China tem banco de desenvolvimento para tudo e mais alguma coisa, banco de desenvolvimento pelo setor agrário. Este modelo funcionaria em que o Estado captava recursos e financiaria através da banca, mas não uma banca meramente comercial, uma banca de desenvolvimento que teria esses critérios que os bancos têm, de acompanhamento dos clientes, de fomento. Funcionaria esse modelo ou não? Não, é possível, desde que as políticas orientem para tal. Portanto, antes de adotar uma política, tem que haver um debate e saber como é que os atores preferem que a economia funcione. Há países, como eu disse, que adotaram um banco específico para o setor agrário. Há outros que abriram um pouco o leque, que são bancos de desenvolvimento rural. Outros que é banco de desenvolvimento no global. Mas é importante que a banca seja integrada nos processos de desenvolvimento. Não podemos marginalizar a banca deste processo. Um sistema sustentável garante que a banca seja ativa não apenas para a poupança, mas também para o financiamento ao desenvolvimento. Falou da questão do seguro agrário. Em Moçambique ainda é um debate tímido esse, quando falamos do seguro agrário. Que experiências é que tem de seguro agrário que foram marcantes e tiveram sucesso? A experiência que eu tenho são experiências, por exemplo, da Nigéria, experiências positivas a nível do Brasil e mesmo do Uganda e do Quênia, onde o Estado joga o papel e dá a garantia. Em caso de calamidade natural, é o Estado que assegura que os provedores do crédito serão ressarcidos dos prejuízos e os próprios agricultores. Portanto, há esquemas muito claros. Mais uma vez, voltamos às políticas. É importante que haja políticas que garantam um ambiente institucional favorável, que cada jogador, cada ator saiba, eu entro, estão aqui as minhas oportunidades, estão aqui os riscos e como é que eu vou gerir os riscos. Então, é importante que nós tenhamos esse mercado de seguros. E quem gera isso também é a banca ou a empresa de seguros, que podem garantir que isso seja
gerido de forma sustentável. Sempre com um papel crucial do Estado, é isso? O Estado tem esse papel de garantir que as condições são favoráveis, que o ambiente é favorável e, em caso de risco extremo, o Estado tem que entrar. Não tem como evitar isso. É importante que o Estado garanta que essas condições são favoráveis aos atores, senão todos vão se retrair. Como vemos em Moçambique, a banca retrai-se porque não tem as garantias, não sabe onde ir buscar os colaterais, não sabe como gerir essa questão, porque é preciso investir em técnicos para analisar, é a questão dos custos de transação, e não sabe também quem vai garantir quando temos uma grande calamidade natural. Esta reforma que está a acontecer em termos de políticas no setor da terra e a respectiva legislação, poderia, na sua opinião, já refletir à volta disto ou não? Tudo depende do que os agricultores vão dizer, do que os atores vão dizer e dos políticos também, que a última instância serão eles a aprovar. A consulta, eu creio que é fundamental e assim teremos uma lei que reflete a vontade dos atores e pode ser, por exemplo, do ponto de vista de criar colaterais, a política de terra pode prever isso, mas depende do debate. Portanto, eu não vou forçar o debate. Foi Ministro da Agricultura. Foi Ministro da Agricultura e foi deputado também, como dissemos aqui. Conhece as resistências que há relativamente a mudanças nesse setor em particular, os receios, fundamentalmente, que há de que possa haver uma expropriação da terra dos camponeses por parte dos grandes latifundiários, enfim. Ao fim de 40 e tal anos de independência, sempre tem havido mudanças estruturantes. Acha que é o momento ou não de darmos um passo? Não, o que eu acho é que nós temos seguido um percurso muito bem estabelecido. Digamos, muito cauteloso. Temos cauteloso e temos avançado. Inicialmente, e como eu disse, eu fui ator de todo o processo de transformação da política de terras, o receio é que, perante a vulnerabilidade dos nossos agricultores em regime familiar, e em constante mobilidade no terreno, que uma política que fosse para um extremo seria prejudicial para os próprios atores. Mas temos evoluído no sentido envolvidos esses anos, adaptar. E este debate atual, creio que vai permitir adotarmos uma legislação mais condizente com a realidade atual, e que eu não sou adivinho, não faço vaticínios infalíveis e vamos aguardar que o debate se realize. Uma das componentes importantes também tem a ver com o acesso à semente. Os dados do inquérito agrário mostravam que apenas 9,7% das famílias, dos agregados familiares agrícolas, usam semente melhorada, o que é um fator inibidor, portanto, o acesso por parte de famílias de número reduzido de famílias é um fator inibidor para as questões de produtividade, atendendo ao contexto. Para uma realidade como Moçambique, o que é que propõe, o que é que acha que seria um modelo adequado para permitir que o acesso à semente seja massificado? Sim, em Moçambique nós já demos alguns passos significativos nesse sentido. O primeiro foi de termos uma política de semente. Ela existe. Existe uma estratégia também. O problema está na operacionalização, porque na operacionalização é preciso envolver outros atores e outras capacidades e outras tecnologias. Eu creio que o fundamental é que nós possamos, primeiro, identificar quais são as prioridades do ponto de vista da disponibilização de semente de qualidade. Aquelas que o país tem que mostrar. Por exemplo, na Indonésia, as sementes são selecionadas e definidas pelo Estado. Portanto, anualmente o Estado seleciona para cada sub-região qual é a semente que os serviços de investigação identificaram e selecionaram para ser utilizada. E é essa semente que é aprovada. No nosso contexto, vamos escolher também uma realidade em que um instituto de investigação tenha a responsabilidade de garantir quais são as sementes para cada contexto, mas dentro de uma priorização. Há tantas sementes por identificar, se nós nos concentrarmos naquelas que têm um impacto na economia e para a segurança alimentar, vai facilitar o trabalho das instituições de investigação.
Daquilo que são as experiências, daquilo que colheu nos outros lugares, qual tem sido o papel do Estado no fomento ao acesso à semente? Não, o papel do Estado normalmente é fundamental. Porque a primeira parte, por exemplo, como é que se faz esta parceria entre o papel do Estado e o do setor privado? Sim. Há uma primeira parte que é a responsabilidade pública, porque a semente básica, a semente pré-básica, a semente básica é a responsabilidade do Estado. Isso tem a ver com a soberania mesmo de cada país. Depois ela é liberada e o setor privado, então, multiplica. Atenção. É aí que está a nossa lacuna. Termos um setor privado organizado, capaz e que tenha inserção suficiente para disponibilizar semente de qualidade. E eu vejo, por exemplo, a política de semente na Nigéria é muito virada para frente, é uma política que funciona bem. E no Brasil também temos uma política de sementes que é caracterizada, mas o Estado tem sempre o papel de salvaguarda, o papel de primeiro ator. Os dados do inquérito agrário, eles mostraram uma realidade que cerca de 97,8% dos agregados familiares são das chamadas pequenas explorações, para chamada agricultura de subsistência. Apenas 2,19% são explorações intermédias e 0,02% são as chamadas grandes explorações. Atendendo a que um dos grandes objetivos dos sucessivos governos, incluindo aquele que fez parte, é garantir esta transição de agricultura de subsistência para uma agricultura de natureza mais comercial, de grandes explorações. Estes números parecem mostrar uma realidade em que não houve grandes avanços. O que é que explica isso? Não, dizermos absolutamente que não houve avanços não seria realista. Houve alguns avanços. O que é preciso é acelerar o passo, porque a realidade mostra que a situação de insegurança alimentar prevalece e que a agricultura ainda não está a cumprir o papel que se esperava. Mas houve avanços. Mas este processo de transformação também deve utilizar um sistema de priorização. Temos de ter prioridades e saber como fazer. E para mobilizar os atores, há vários caminhos. Alguns deles são fundamentais. Um deles é de trabalhar, por exemplo, com alguns atores internacionais já reconhecidos. E aqui em Moçambique já aconteceu, por exemplo, no setor do açúcar, nas pescas, já aconteceu também com a Olam, que é uma empresa que foi mobilizada. Mas um segundo caminho seria de criar condições para que o setor privado nacional ele tenha capacidade de intervir de forma musculada. Através de um programa parecido àquele que eu referi no Brasil, que é de programa de aquisição, mas também de fornecimento de instrumentos para que eles possam avançar. E nós temos boas experiências, não só no Brasil, mas também em outros países. O terceiro seria nós organizarmos os pequenos agricultores em cooperativas para melhorar o seu capital social e eles possam não só ter acesso ao crédito, mas também acesso à tecnologia. As cooperativas são fundamentais e nos países que eu visitei, as cooperativas são fortes, tanto no Brasil, na Nigéria, no Uganda, no Quênia. Não visitei, mas já trabalhei nesses países em visitas, onde temos cooperativas muito sólidas. Em Moçambique, nós tivemos uma boa experiência de uma cooperativa que estava a avançar muito, que é a Organização de Cooperativas de Moçambique, que teve um grande impacto no desenvolvimento de sistemas agroalimentares em Moçambique, mas essa experiência não foi muito seguida. Creio que é fundamental agora que nós possamos organizar essas cooperativas. Uma quarta opção serão os mercados de nicho, mercados especializados. Por exemplo, agricultura biológica. Temos no Uganda, por exemplo, que tem um grande setor de agricultura biológica certificada, que é vendida na Europa, nos Estados Unidos da América e nos países desenvolvidos. E também produtos orgânicos, é isso? Produtos orgânicos, portanto, de nicho, que o preço é 3, 4 vezes mais elevado que o produto normal. Outro mercado de nicho e uma experiência exitosa acontece no Quênia, por exemplo, o mercado de produção de flores, portanto, que são comercializadas, grande parte, 80% das flores vão para a Europa. Portanto,
É possível também explorar mercados de nicho. Aqui em Moçambique podemos procurar alguns mercados de nicho. Nós já tivemos, por exemplo, a produção de tilápia, que é um peixe de água doce, como mercado de nicho, um peso específico exportado para a Europa e Estados Unidos da América. E há muitas outras produções que podem entrar nesta categoria de mercado de nicho. Há uma discussão sobre se a transformação estrutural ao nível das zonas rurais pode ocorrer só e só por intermédio da agricultura, se não é a altura de convocar outras valências de outros setores para uma efetiva transformação estrutural. Qual é a sua opinião? Sim, eu referi antes que a agricultura insere-se dentro de uma economia. Para que a agricultura se desenvolva é preciso que a economia esteja sólida. E a economia são todos esses setores que contribuem para o desenvolvimento. O setor industrial, o setor de água, o setor... Mesmo a educação, que é considerado um setor social, é fundamental que ele também se desenvolva. Portanto, todos os setores são fundamentais. É por isso que nós falamos de cadeia de valor. Portanto, há a produção primária no campo, mas o produto tem que ser transformado, o produto tem que ser transportado. E há um conjunto de intervenientes que garantem que a economia funcione bem. E é fundamental que haja poder de compra. Não há agricultura que se desenvolva se não há poder de compra local. Portanto, o mercado local é fundamental para garantir o desenvolvimento do setor agroalimentar. Só mais tarde é que nós podemos começar a pensar no mercado subregional e futuramente no mercado internacional. Primeiro, garantir o mercado local e para que o mercado local se desenvolva tem que haver poder de compra. Para haver poder de compra, os outros setores também têm que estar desenvolvidos. Uma das agendas deste Mosgrow tem a ver com a agenda, com os objetivos definidos, os objetivos de desenvolvimento sustentável definidos pela Agenda 2030. Um deles é erradicar a fome. 2030 está aí ao virar da esquina, estamos agora em 2021, temos 9 anos. Em função do contexto específico dos nossos países, é possível atingir estes objetivos? Bom, no momento que o sistema das Nações Unidas adotou esse grande objetivo, plataforma de Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, é porque achamos que é possível. Mas tem que haver coragem, tem que haver determinação. Nós, como FAO, Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, lideramos os esforços internacionais para a erradicação da fome, que é o objetivo 2. É fundamental. Mas também trabalhamos com outros objetivos que têm a ver, por exemplo, com o ambiente, que é a base de recursos que sustenta a vida no planeta, que tem a ver também com a mulher, porque, como sabe, 70% das pessoas que trabalham na agricultura são mulheres. É fundamental que as mulheres tenham essas condições para poderem continuar a trabalhar com dignidade. Também outros fatores ligados à colaboração e cooperação entre os diferentes setores. Portanto, os sistemas agroalimentares utilizam vários elementos para se poder avançar e acreditamos que com estes objetivos de desenvolvimento sustentável nós possamos erradicar, portanto, o único número que nós nos comprometemos é 0. Não garante dignidade sabermos que há pessoas que passam fome. Como sabe, em África a situação é muito grave. 1 em cada 4 pessoas passa fome. E não é aquela fome que nós temos antes da refeição. É uma fome que dói, uma fome que mata. Então, o nosso compromisso como Nações Unidas é erradicação total. E vamos lutar. Ainda temos algum tempo. Se houver coragem, se houver determinação dos governos, diferentes atores, nós chegaremos lá ou muito próximos. O mais importante é que nós hoje possamos estar melhores que ontem e amanhã melhores que hoje. Uma das premissas que faz parte desse objetivo de erradicar a fome no âmbito dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável é a duplicar a produtividade agrícola e o rendimento dos pequenos produtores em geral. Quando olhamos para a realidade dos países em geral, vemos que um dos problemas de fundo da agricultura tem sido precisamente o da produtividade. Em função das experiências que constatou ao nível dos países, está a acontecer de facto um processo de aumento de produtividade dos pequenos agricultores?
Sim, todas as estatísticas mostram que há uma grande evolução. Estamos a falar primeiro do mundo, no global. Há um grande crescimento, não só da produção, como da produtividade. Eu estava a referir se este crescimento da África é proporcional, por exemplo, ao aumento da população. Não, não é proporcional. Como sabe, por isso é que eu disse que temos que acelerar. Nós hoje somos cerca de 7, qualquer coisa bilhões de pessoas no mundo. Em 2050 seremos aproximadamente perto de 10 bilhões de pessoas e a produção alimentar tem que crescer em pelo menos 60%. E nós ainda não estamos a crescer a esse nível e de forma sustentável, porque a base de recursos que sustenta a vida no planeta, estamos a falar da terra, solos, da água, estão a ser também degradados. E isto é outro problema que daria um grande debate. Portanto, é importante que nós consigamos crescer. E a aposta tem que ser feita aí. Políticas agrícolas que garantam acesso à tecnologia e aos mercados. Estes dois são fundamentais. Tecnologia e mercados. Com os dois, podemos dar passos gigantescos. Uma das outras premissas é garantir sistemas sustentáveis de produção de alimentos e implementar práticas agrícolas resilientes. Isto, sobretudo, a propósito das mudanças climáticas e o efeito que tem no setor agrícola. Que tipo de perspectiva já tiver, tendo em conta que não há uma certeza do compromisso, portanto, há uma certeza do compromisso, mas de que, efetivamente, os países vão abraçar esses compromissos, vão implementar os compromissos que vêm assumindo nesta vertente da defesa do planeta? Ok. O mais importante é que o mundo tem já uma agenda. A agenda de Paris, portanto, o Acordo de Paris é fundamental que possamos avançar. Muitas vezes as pessoas se concentram nas mudanças climáticas, que é o resultado, particularmente no aquecimento global, que é aquilo que nós chamamos a pegada do carbono. Portanto, os gases com efeito estufa que geram esse aquecimento, portanto, dióxido de carbono, metano, dióxido nitroso e outros gases com efeito estufa. Mas há outros elementos a serem considerados. Por exemplo, a questão da água. A questão da água é uma incógnita para o futuro. Nós sabemos que 70% da água que a humanidade utiliza é utilizada na agricultura, cerca de 19% na indústria e cerca de 11% para o consumo doméstico que chega nas torneiras das nossas casas. Mas esta forma vai mudar porque a urbanização está a crescer e as indústrias também estão a aumentar. E o preço da água será mais elevado, a água será mais escassa. Como é que vamos gerir isso? 2 é a questão dos solos. 1/3 dos solos aráveis estão degradados. Esta é uma grande incógnita. É preciso recuperarmos e evitarmos que a degradação continue. E também temos recursos naturais como a floresta e a fauna que estão também a ser dilapidados. Só nos últimos 40 anos, 50% da fauna foi devastada. E isso é uma grande preocupação, porque é na fauna que nós vamos buscar os recursos. Portanto, quando as pessoas imaginam, por exemplo, o frango que nós consumimos, a base para começarmos a produzir frango foi tirada da natureza. Quanto menos alternativas tivermos na natureza, o sistema fica desequilibrado. E as florestas também estão a ser decapitadas. Em 25 anos, entre 1990 e 2016, cerca de 1,3 milhões de quilómetros quadrados foram devastados em termos de cobertura florestal. Reduz, portanto, a certeza do alcance de muitos... Sim, porque as florestas são os pulmões do mundo. As florestas são os pulmões do mundo. E só para dar uma ideia, essa área corresponde aproximadamente à área da África do Sul. Imaginemos que em 25 anos conseguimos eliminar da base de recursos que o planeta tem essa área de cobertura florestal. Vamos ao último tópico, que tem a ver com a educação alimentar e nutricional, que é um problema mesmo para quem tem um potencial alimentar do ponto de vista de aproveitamento. Para uma realidade como Moçambique, que tipo de caminhos é que acha que deve ser adotado? Sim, na nossa luta para erradicar a fome, nós temos 3 caminhos fundamentais. O primeiro é disponibilidade de alimentos. O segundo é o acesso. Disponibilidade é através da produção e combate ao desperdício. O acesso é o combate à pobreza, as pessoas terem recursos de aceder aos alimentos. O terceiro é a utilização. Porque muitas vezes as pessoas até têm os alimentos disponíveis,
mas não têm a capacidade ou o conhecimento de compor uma dieta saudável. E nós vemos que muitas das doenças que afetam o mundo hoje são resultantes de uma má alimentação, uma alimentação desequilibrada. Portanto, o setor de promoção de uma alimentação saudável é fundamental que possamos prosseguir. Sabemos que em Moçambique também há instituições que trabalham nesse sentido e nós, como Organização das Nações Unidas, a FAO e outras organizações, preconizamos essa transferência de informação, transferência de conhecimento e também disponibilidade dos alimentos para que se possa consumir produtos de elevada qualidade. Um grande problema é a urbanização. Quando as pessoas vão para a cidade, a diversidade de alimentos reduz, porque na cidade consome-se coisas muito restritas. É arroz, de vez em quando milho, frango, carne e fruta é só laranja e banana. Quando estamos no meio rural, temos mais alternativas e isso garante uma maior disponibilidade dos nutrientes fundamentais para que possamos ter uma boa saúde. Dr. Hélder Meté, muito obrigado por esta entrevista. O nosso tempo já expirou. Haveria muitos temas para aqui discutir. Muitíssimo obrigado. Para mim também foi um grande privilégio estar a comunicar-me com o público, com o povo moçambicano. Muito bem. Esta foi então a conversa com o Dr. Hélder Meté, à volta dos desafios que enfrentam o nosso setor agrícola, a nível de Moçambique, mas também a nível do continente, onde ele tem estado a trabalhar ultimamente. Foi um prazer ter-vos aí. Até uma próxima oportunidade.